Bom, nós tivemos uma pequena tempestade. E aí, ao invés de ir para casa às 5 horas, eu estou indo às 7. Agora que acabou de chover, tá escuro, como vocês podem ver. A bateria tá acabando e a energia também tá dando pique. Então, a qualquer hora ela acaba. Isso significa que a chance de live, considerando o tanto que tá relampejando, é nula. E eu vou dar sorte se eu chegar em casa seco. As ruas, como é de se supor, estão vazias, né? Mas apesar de ter tido uma sensação, gente, não ignore o próprio instinto de que eu deveria ter trazido o guarda-chuva, eu não trouxe. Então agora só me resta torcer para que eu consiga chegar em casa seco, né? Torcer. Bom, mas a gente não vai ficar preso no fato de que as coisas podem dar errado, porque, né, se der, deu, paciência, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Hoje eu postei 2 vídeos que eu achei interessantes para demonstrar alguns pontos aqui. Na comparação entre os Estados Unidos e a República Popular da China, o que me chamou a atenção foi o fato de que os Estados Unidos se tornaram uma distopia. Sabe, que é um sistema político, econômico, social, ambiental falido. Os Estados Unidos faliram uma série ampla de sentidos. E, no meu humilde entender, os Estados Unidos faliram de maneira irreversível. Tem uma série de questões aí envolvendo o trumpismo. Olha os raios, gente. Então, o negócio aqui tá feio. Mas, como eu disse, chorar não é uma opção. E eu tenho que chegar em casa. Voltando ao assunto, o trumpismo, ele é uma tentativa de parte da elite americana de tentar consertar os Estados Unidos. O Make America Great Again foi um grito, tá? Teve uma finalidade política e tal, mas eu não creio que ele tenha sido desonesto, certo? Fazer a América grande novamente. Eu não creio que ele tenha sido desonesto. E eu não creio de verdade que o Trump foi um presidente assim tão ruim. Leida, o que você está falando? Sim, ele não foi um presidente tão ruim. Eu não sei se ele conseguiu interpretar direito os sinais da decadência americana. Certo? E quando eu falo interpretar os sinais, é conseguir compreender a relação entre causa e efeito. Porque o que me parece ter sido o grande problema do trumpismo é ter confundido o efeito com a causa. Então, o discurso moralista, ele foi suficiente para ele ganhar uma eleição, mas não foi suficiente para ele fazer as reformas profundas que necessitava os Estados Unidos da América. Ele não conseguiu angariar apoio. É claro que em um país que está numa situação como a dos Estados Unidos, você fala, mas ele confrontou. Gente, uma nação na situação dos Estados Unidos não vai conseguir consenso. De verdade, não vai. Qualquer tentativa de consenso vai falhar. Num país como os Estados Unidos, falha. Na verdade, o governo brasileiro só está de pé porque o presidente Lula consegue fazer consenso. Aí entra a questão, quem além dele consegue fazer consenso? O bolsonarismo não. O bolsonarismo partiu para o confronto. Criou uma sociedade dividida, né? Não creio necessariamente que ele criou. Ele exacerbou a divisão da sociedade e partiu para o confronto. O que, incrivelmente, do ponto de vista político, não foi estúpido. Porque sociedades
profundamente divididas, elas impedem a existência de um consenso, certo? Não tem consenso no Brasil, fora o presidente Lula, o que é preocupante se você pensa num país sem ele. Quem mais além dele consegue estabelecer um consenso mínimo? Eu vou por aqui, gente, porque a gente não pode dar sopa pro azar, né? Essa rua é suficientemente familiar e iluminada e não passa por locais onde coisas acontecem. Então, vou seguir por aqui até onde der. Não é o caminho mais bonito, mas esse celular é o que eu tenho para trabalhar, eu não posso perdê-lo. Então, né, vamos fazer sacrifícios. É mais longe, não mostra uma boa paisagem, mas é relativamente seguro. Vamos voltar. Analisando com frieza, o bolsonarismo não agiu errado. Gente, eu não estou defendendo, só estou analisando. Não agiu errado. A sociedade brasileira foi dividida, foi cindida, e essa foi a estratégia pela qual eles chegaram ao poder. Eu já falei mais de uma vez aqui, pouca coisa ajudou mais Bolsonaro a ter sido eleito do que o ele não, ele nunca. Pouca coisa ajudou mais ele ser eleito do que isso. Ele não, ele nunca. Marcha das vadias. Sabe, todas essas bobagens de teoria identitarista inspiradas nos Estados Unidos fracassaram miseravelmente, ajudaram o Bolsonaro a ser eleito e não só isso. Ajudou uma quantidade nunca antes vista de conservadores, e aí eu não tô, né, são gente da pior qualidade. Gente da pior qualidade moral, ética, intelectual, mas ajudou muito candidatos da pior qualidade possível a ser eleito. Porque esse discurso do ele não, ele nunca, de marcha das vadias, isso ajudou demais a direita incompetente e os militares a angariarem o apoio dos crentes. Sabe, a perspectiva de uma pauta moralista. Então, eles cindiram a sociedade. E quando eu falo, eu sou profundamente anti-wokeísta e anti-identitarista, é num sentido muito mais profundo do que pode parecer à primeira vista. Por que que eu considero eles como inimigos da classe trabalhadora? Primeiro, porque eles são inimigos da classe trabalhadora. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Eles defendem pautas individualistas. O identitarismo é individualista, certo? Pela própria natureza orgânica, eles são um movimento de direita. Os identitaristas são de direita. Não é à toa, deixa eu até dar um exemplo, novamente, para ilustrar essa questão. Quando Malcolm X e os Panteras Negras iniciaram seu discurso racial nos Estados Unidos, mesmo com apoio de pacifistas como Martin Luther King, a perspectiva da consciência de classe, da luta de classe, estava muito bem fundada. E aí, eles encontraram uma oposição feroz do governo e dos poderes constituídos dos Estados Unidos. Tanto que todos eles foram de arrasta para cima. Toda a liderança dos Panteras Negras foi presa ou de arrasta. O próprio Martin Luther King Jr. E quem dava apoio tácito para eles, como os Kennedy, principalmente o senador Bob, foi de arrasta. O establishment americano apagou todos eles. Agora veja com os identitários, dá-se exatamente o contrário. Eles foram abrigados no seio do Partido Democrata. Eles são protegidos pelo FBI. Correto? Então é óbvio que o movimento identitarista não tem nenhuma preocupação com o povo. A pauta deles não é popular. São demandas de grupelhos da classe média. É o único mercadinho dessa cidade onde é possível comprar iogurte de boa qualidade,
que é a marca Goianinho, a R$ 6,50. Então eu garanti a janta, garanti o café da manhã por uns 2 dias. Então vamos continuar com a nossa avaliação. A questão do bolsonarismo é muito parecida com a do trumpismo. Só que a do bolsonarismo foi construída artificialmente. O Olavo de Carvalho, ele foi inteligente para perceber o mercado, vamos chamar assim. Ele percebeu que a esquerda estava abandonando os trabalhadores. E a esquerda estava abandonando os trabalhadores. Essa tentativa de ser moderninha, de acreditar que o Partido Democrata Americano, né, essa questão de esquerda compatível e tal, fez a esquerda abandonar os trabalhadores. Eu já expliquei isso em outras vezes, mas eu vou falar novamente. A questão é a seguinte: John Kenneth Galbraith, em A Natureza da Pobreza das Massas, explica de maneira muito didática que os pobres são, por essência, conservadores e que isso permite que eles sobrevivam, certo? Isso permite que eles sobrevivam. O processo de urbanização oferece um novo desafio para as pessoas pobres. Deixa eu explicar da maneira mais didática possível. Nas roças, eu vim da roça, as pessoas se conhecem há gerações. E aí, quando houve a urbanização, cada um foi para um lugar diferente. Eu falo pela região de onde eu vim. As pessoas foram para Ipameri, era o município onde eu residia. Algumas pessoas foram para Goiânia, capital do estado. Algumas pessoas foram para Brasília. Outras pessoas foram para Uberlândia. Outras pessoas para São Paulo. E algumas pessoas vieram para Catalão. Inacreditavelmente, depois de 30 anos, eu encontrei um vizinho meu. Nesse bairro, inclusive, ele tem uma loja de produtos agropecuários. E o irmão dele se tornou bombeiro militar. Mas é muito raro que isso aconteça. É a única pessoa da região rural que eu vi, chamava Comunidade Cachoeira e Laje, que eu já encontrei desde que eu saí da roça. A única. Perdão, minto. Eu encontrei uma moça que o pai dela foi assassinado. O pai dela era nosso vizinho, foi assassinado por outro vizinho. Ela hoje é uma professora de sucesso. E os irmãos dela se tornaram também empresários de sucesso. Sabe, prósperos dentro do contexto da comunidade aqui. Então, com exceção desses 2 indivíduos, eu nunca mais encontrei gente da comunidade onde eu vim. A pessoa, quando sai dessas comunidades, vocês sabem que eu adoro flor. E mesmo Maria Sem Vergonha, olha que bonitinha, cor salmão. Maria Sem Vergonha, cor salmão. Maria Sem Vergonha desse carmim muito bonito. Essas são pessoas que vieram da roça, pode ter certeza. Então, as pessoas perdem as suas raízes, certo? As pessoas perdem as suas raízes. O que permite que qualquer um que ofereça senso comunitário vicege. O Olavo de Carvalho não era burro, de forma alguma. Ele entendeu isso, certo? Ele entendeu isso. Ele compreendeu. E as igrejas evangélicas também compreenderam. Infelizmente, o Papa João Paulo II e o então cardeal Ratzinger cometeram um erro terrível, terrível. Na verdade, não foi um erro, né? Foi depois de uma conversa com Ronald Reagan que ele mudou drasticamente o discurso. Os Estados Unidos são famosos por chantagear as pessoas. Infelizmente, o Santo Papa ele pode ter sido leniente com escândalos de pedofilia na Igreja Católica da Polônia, certo?
E isso tornou ele uma presa fácil. Vocês podem pesquisar que Papa João Paulo II era um antes de conversar com Ronald Reagan e outro depois da conversa. O que os dois conversaram, considerando que o Reagan de forma alguma era católico, com certeza não deve ter sido coisas católicas. Fato é que o Papa mudou muito depois disso. E eles baniram a teologia da libertação da América Latina. A Igreja Católica sai dos morros, mas os morros continuaram a encher. Sem a Igreja Católica, eles se tornaram presa muito fácil dos evangélicos. Presa muito fácil. Os evangélicos deitaram e rolaram. Esses evangélicos chegaram no Brasil uns 15 anos antes, trazidos na época da ditadura militar, já ainda pelo Geisel, que era protestante. Se não me engano, ele era luterano. E ele permitiu, e antes dele o Médici também, o Médici fortaleceu os setores conservadores da Igreja Católica. Aquilo que viria a ser os carismáticos, que são os evangélicos que fingem serem católicos, certo? E o Geisel trouxe, principalmente batistas, para dentro do Brasil. Esses batistas, lembrando, o sul dos Estados Unidos é a terra de origem da Ku Klux Klan. Os batistas negros sempre foram muito combativos, mas os pastores que vieram não eram batistas negros, eram batistas brancos, eram protestantes brancos do sul dos Estados Unidos. Lembra? Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Era esse povo. Então, eles se juntaram, perceberam que tinha muita gente oportunista, né? Eu não preciso falar o nome de certo líder importantíssimo da Igreja Evangélica Brasileira, dono de emissora de televisão, que era macumbeiro. Algumas pessoas perceberam uma oportunidade de negócio que lhes foi oferecida. É isso, cara, é o que eu falo. A maior parte da Igreja Evangélica Brasileira são empreendimentos comerciais altamente lucrativos, que trabalham também dentro de uma matriz ideológica de direita. Então isso foi construído, e o avanço dessas pessoas sobre as comunidades, principalmente no Rio de Janeiro, foi enormemente facilitado pela retirada da Igreja Católica, ordenada pelo Papa João Paulo II, pelo então Cardeal Ratzinger. A Igreja Católica sai, a natureza não tolera vácuo, o censo comunitário foi feito a partir dos evangélicos. Os evangélicos não são pessoas muito letradas, né? Não são necessariamente intelectuais. E então eles aceitaram um discurso acriticamente, um discurso cripto-judeu, né, de Velho Testamento, de moralidade, que nem é judaica. Os judeus, por exemplo, em Israel permite o casamento homossexual. Davi era bissexual. Então, o aborto é permitido no Estado de Israel. Então, não são judeus, são cripto-judeus, né? Segue o Velho Testamento e fingem que são cristãos. O discurso deles não tem nada a ver com o Sermão da Montanha, que é a essência do cristianismo. Mas eles eventualmente até falam em Cristo, assim, evitam, né? Falam Jesus, o sangue de Jesus tem poder, mas Jesus é só um homem. Cristo, que é o, né? Enfim, aproveitando-se da carência das pessoas que ficaram sem raiz, eles construíram uma raiz. Olavo de Carvalho percebe isso. E percebe também que a classe média, a classe média brasileira, na verdade, ela é meio burrinha, né? Não é... Na verdade, em qualquer lugar do mundo, ela não é necessariamente formada por gênios. Mas no Brasil, modo geral, a Marilena Chauí descreveu com enorme falta de tato político, mas com absurdo senso de objetividade, o que é a classe média brasileira. Certo? Ela definiu bem o que é a classe média brasileira. Mas o Olavo de Carvalho também entendeu. Só que ele usou isso a favor dele. Ele construiu um discurso conspiracionista, um discurso criptocatólico,
né, um discurso criptocatólico e conservador, e pegando teorias, por exemplo, essa questão da vacina. Os Estados Unidos, deixa eu falar sobre isso da vacina, que foi um elemento importante no discurso direitista brasileiro. Tem um vídeo que relata que a Associação Médica Brasileira, ela buscou pesquisar de onde vem o discurso anticientífico. De onde vem? Como é que as pessoas acreditam que vacina causa mal, que causa autismo? Essas bobagens, né? Elas são pessoas que se informam pelas redes sociais. As pessoas que se informam pela rede social, elas acreditam em muita coisa que não faz nenhum sentido. E vejam, os idosos, esse pessoal bolsonarista, passa horas na frente da tela do celular, porque são pessoas que não têm muitos amigos. Os filhos cresceram, foram embora, os amigos mudaram, às vezes prosperaram, às vezes não. São pessoas que se sentem abandonadas e desimportantes e que querem construir um senso de identidade, de pertinência, de importância. E aí são presas fáceis para esse discurso. Veja só, já tinha os criptocatólicos, já tinha uma classe média, já tinha pessoas que queriam ser reconhecidas, e aí os cursos de filosofia dele fizeram muito sucesso. E aí pegou também os idosos. E os militares. Havia uma inocência, uma crença inocente de que os militares brasileiros eram patriotas, que eram nacionalistas, que eram competentes. Muita gente acreditou nisso. Até o bolsonarismo provar que nada podia ser mais falso do que a tese do militar competente, patriota, nacionalista, desenvolvimentista, honesto. Quer dizer, o que ficou provado foi exatamente o contrário, por ordem de grandeza. São velhos gordos, barrigudos, inúteis, corruptos e entreguistas, profundamente incompetentes. Essa é a definição, evidentemente não de toda, mas da maior parte da elite militar brasileira. Mas acreditava-se no discurso contrário. Os militares só se queimaram no governo Bolsonaro, quando eles se aliaram de mais podre, quando eles entregaram a Petrobras, entregaram o pré-sal, lascaram a população até não poder mais, corroboraram o discurso anti-vacina, deixaram as pessoas morrer sem oxigênio, não preciso nem falar. Mas até antes do Bolsonaro, havia a crença de que os militares seriam uma solução. O nosso colega Olavo de Carvalho captou tudo isso. O Zeitgeist, né, construiu um discurso extraordinariamente eficiente e foi um papel importantíssimo na vitória do Bozo. Outro papel importante teve o FBI, os Estados Unidos, que cooptaram o ponto mais frágil da democracia brasileira, que são o Ministério Público, que não tem nenhum controle externo, e o Judiciário, que na prática faz o que quer. E aí, com um apoio de um juizeco de terceira instância, um imbecil burro semi-analfabeto, não estamos citando nomes, qualquer juiz ou ex-juiz de primeira instância que se considere um imbecil burro semi-analfabeto, e qualquer promotorzinho mequetrefe, vagabundo, safado, crente à toa, que se sinta representado, eu sinto muito, certo? Então, eu não estou falando nomes, eu estou falando, né? São características, está chovendo forte, gente. Mas nessa posição é que o celular menos molha. Eu já estou muito molhado. Mas eu acho que eu consigo chegar em casa. Então, vamos voltar. Continuando o assunto, com o apoio desses setores, de uma estratégia golpista altamente eficiente, com o Supremo, com o Judiciário, com os militares, com tudo, deu-se um golpe de Estado, derrubou a presidenta eleita, honesta, retirou-se da vida pública um ex-presidente honesto, que foi preso, um processo absurdamente ilegal, aproveitou-se o Zeitgeist e elegeu-se uma figura que não passava, também qualquer figura, que seja um milicianinho à toa, um ladrãozinho,
um corruptozinho de subúrbio do Rio de Janeiro, não estou falando de ninguém especificamente. Estou falando que alguém com esse perfil pode ter alçado a cargos muito altos, mesmo sendo um imbecil reconhecido. Porque, sei lá, uma fakeada permitiu que ele calasse a boca imunda e suja dele e que aí fosse feita uma campanha de, vamos chamar de mitificação, e que permitiu que ele seja eleito, que ele fosse eleito. E aí deu no que deu. A estratégia desse imbecil, desse miliciano hipotético, foi profundamente inteligente, porque a sociedade brasileira estava de fato cindida, e numa sociedade cindida não tem acordo. Correto? Não tem acordo. Não existe acordo, não existe consenso. Você tem que partir para cima. A sorte da democracia brasileira, a sorte do povo brasileiro, é que essa liderança era profundamente burra e estava cercada por gente ainda mais incompetente, por militares, que são a cloaca da elite brasileira. Não fosse ele suportado por gente tão burra, nós não teríamos mais democracia. Nos Estados Unidos, o presidente Trump enfrenta o mesmo dilema e agiu correto, apostando no confronto. Eu já expliquei. Quando eu falo correto, eu não estou concordando com ele, não estou legitimando moralmente. O que eu estou dizendo é que a estratégia faz sentido do ponto de vista tático. Se não tem jeito de promover consenso, a situação exige o confronto. Só que quando se der o confronto, você tem que vencer. E tanto o hipotético miliciano inútil quanto o Trump perderam. Eles entenderam, ou alguém ligado a eles, no caso do imbecil, né, supostamente nacional, disse para ele que o confronto numa situação em que não é possível consenso é inevitável. Só que eles perderam o confronto. E aí entra a questão do Trump. O Trump perdeu o confronto porque entendeu errado as coisas. O que aconteceu foi que a bateria acabou, provavelmente porque o celular deu uma molhada. E eu, antes de continuar, gostaria de agradecer a Samsung por ter feito um celular tão resistente. Porque eu molhei muito, eu tô molhado, eu tô ensopado. Depois de gravar, eu tomo um banho seco, eu sei o que tem que ser feito, só que eu preciso concluir as minhas ideias. Eles perderam o confronto. Perderam porque o discurso deles não foi legitimado pela maioria da população e houve uma percepção de que eles foram incompetentes. O Trump incompetente em fazer a América grande novamente e o Bozo incompetente em tudo. Se você para pensar que ele foi o primeiro presidente não reeleito, que ele estava com toda a máquina e a usou ilegalmente como se não houvesse amanhã. Como é que a imprensa chama o que ele fez, gente? Erros contábeis de centenas de bilhões de reais. Mamata de todos os tipos. Ameaça. Tentou ameaçar as pessoas que dependiam do Bolsa Família. Aumentou o Bolsa Família ilegalmente, que é o Bolsa Caminhoneiro. Bolsa tudo. E mesmo assim, com tudo isso, ele perdeu. Ele perdeu porque ficou patente para a população brasileira que o discurso patriota era falso. Como assim patriota? Se ele entrega a Petrobras, o que ele fez para ser considerado patriota, ele entregou o país para os estrangeiros, ele lambia a mão, se fosse preciso, a bunda do Trump. Como é que um cara patriota prestando continência para bandeira de outro país? Sabe, tudo que aconteceu na Petrobras. Então ficou patente para o povo brasileiro que ele era inimigo desse povo brasileiro. Certo? E o discurso de quem estava perto dele, né, por mais que ele tivesse o apoio dos crentes, gente, até hoje, entre os fanáticos bolsonaristas, a maioria é evangélica. Certo? A maioria é evangélica. Então, a incompetência dele foi absurda, porque ele gastou dinheiro demais, como se não houvesse amanhã para comprar as eleições. Ele ameaçou, ele fez de tudo. E mesmo assim perdeu. Os militares brasileiros foram incompetentes até em tentar organizar um golpe de Estado, deixaram provas. Sabe, não conseguiram, cara. O cara lá da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, que tentou impedir os nordestinos de votar. Então, aconteceu coisa demais da conta, que não permitiu que eles dessem um golpe de Estado. Eles tentaram dar um golpe de Estado.
Tentaram dar um golpe de Estado. Tentaram, ficou nítido, aprovado que eles tentaram dar um golpe de Estado. Só que os militares ou foram incompetentes, e os que não foram incompetentes, supondo que havia algum que não fosse, foram covardes, não tiveram coragem de enfrentar o governo dos Estados Unidos. Não foram competentes, inclusive, para buscar aliança. Então, com a Rússia, com Putin, se fosse preciso, com o Xi Jinping. O Xi Jinping não interfere, mas o Putin eu tenho certeza que se eles batessem, não, vamos defender a Rússia, estamos com a Rússia, certeza que o Putin bancava. Os imbecis ficaram com medo dos Estados Unidos. Então, foram incompetentes ou foram covardes. E aí não conseguiram dar o golpe de Estado. No caso do trumpismo, eles também cometeram um erro parecido. Não conseguiram fazer a América grande novamente, se mostraram incompetentes, não se mostraram uma solução, pelo contrário, se mostraram parte do problema. E aí aconteceu de ambos terem partido para o confronto e perdido o confronto. Isso vai custar a liberdade do Bozo e de basicamente toda a quadrilha dele. E os militares estão na lama, cara. 20% dos brasileiros confiam nos militares. Que é basicamente o número do bolsonarismo inicial mesmo, aqueles 20% que sempre existiram. Na verdade, o que sempre existiu foi 30%. Quer dizer que eles perderam a confiança de 1/3 do próprio eleitorado fiel. Ninguém de fora da bolha militarista confia neles, e eles perderam a confiança de 1/3 dos que pensam como eles. Que agora estão vendo eles mais como parte do problema do que de uma solução. E não estou dizendo que isso vai inviabilizar golpes futuros. Mas fica difícil convencer que os militares são patriotas, que eles são honestos, que eles são competentes. Todo esse discurso foi perdido. Certo? E no caso do Trump, cara, eu acho que o Trump tem chance de ganhar. Tem chance de ganhar porque, evidentemente, com todo respeito, o Biden é um vegetal. E as pessoas do Partido Democrata, não vou citar nomes, mas a Kamala Harris é uma alcoólatra. É uma alcoólatra. Ela é nitidamente um alcoólatra. A Hillary é um mau caráter. E eu não preciso para ninguém dizer, é só vocês procurarem Clinton e pedofilia na mesma pesquisa do Google. Né? Jeff Epstein, Partido Democrata. Vocês vão ver muitos nomes lá. Os democratas, eu não consigo imaginar que eles vão encontrar um candidato capaz de derrotar o Trump. E não conseguir ganhar do Trump é uma proeza. Sabe? Os Estados Unidos estão caminhando inelutavelmente para o fim. Nós falamos isso sempre. Falamos isso sempre. Eles não conseguiram uma liderança capaz de guiar eles na solução dos problemas. Como essa liderança também não existe no Brasil. O Brasil simplesmente não sabe o que fazer depois do Lula. A verdade é essa. A verdade é essa. Nossa democracia está em risco? Não sei. Não sei, mas eu não posso garantir que ela está segura. A sorte é a profunda e absurda incompetência dos elementos do bolsonarismo. E que os crimes deles, que são os mais variados possíveis, estão ficando cada vez mais patentes. Não tem um dia que você não vê notícia de um pastor safado. Certo? Desde o que prometeu octilhões, ligares, aquela coisa que começa com Pedro e termina com filia. Quer dizer, os evangélicos estão destruídos moralmente. Aquilo que o Sun Tzu falou de proeminência moral, eles perderam completamente. Então, os militares não têm proeminência moral, os evangélicos não têm proeminência moral. E, bom, sobrou quem? A bancada da arma? A bancada da Bíblia já era. A bancada da bala. Tá ficando difícil defendê-la, né? A bancada do boi. Vamos ver o que a bancada do boi vai fazer sem farto de financiamento público num ano de crise, que é o que tem de acontecer agora. A sorte do Brasil, do povo brasileiro, num certo sentido, é que os elementos que apoiaram o bolsonarismo se destruíram durante o bolsonarismo. Né? Eles próprios se acabaram. Mas isso não garante que a democracia brasileira está segura. De forma alguma. Como vai ser o Brasil pós-Lula? Quem vai ser o pós-Lula? O PT vai sobreviver? Tem os evangélicos, que são um problema. Eu venho falando isso há muito tempo. Eu sei que isso não me torna popular, de forma alguma não me torna popular. Mas os evangélicos são sim parte do problema, gente. É horrível dizer isso, mas eles são parte do problema. Ficou nítido, como é que a pessoa não vê?
ao bolsonarismo, ficou explícito que eles são parte do problema. Eu sei que isso não me ajuda a ganhar seguidores, no meu canal cresce bem devagarzinho, não me ajuda de forma alguma, pelo contrário, me prejudica. Mas o que eu vou fazer? Eu vou começar a mentir aqui? Não posso fazer isso. Se eu ainda tenho alguma coisa, é honestidade, inclusive de admitir que eu errei, como ontem, por exemplo, aconteceu. Certo? Quando eu estava lendo notícia de 2015, como se tivesse acontecido esses dias, foi um erro terrível meu. Pedi desculpa. Tenho que admitir, errei. Quando eu erro, é a minha obrigação pedir desculpa. Mas nesse aspecto eu não sinto que eu estou errado. Os evangélicos fazem sim parte do problema. Está óbvio que eles fazem parte do problema. Certo? Está evidente. A liderança evangélica inegavelmente faz parte do problema. Ela tem que ser, né? Os identitaristas fazem parte do problema. É óbvio, também ficou patente nesses últimos dias o quanto eles fazem parte do problema. Parece que a mulher lá, né, a pratiquada por canadenses, se referiu ao Brasil como aquele país, e tem um histórico de dizer bobagem, de disseminar discurso de ódio, né, foi demitida rapidamente, mas podia ter sido sumariamente, pelo celular, pelo Twitter. Ela falou aquilo, alguém já devia ter falado, sinto muito, você não pertence mais ao governo. Ou falar assim, ó, lamentamos a postura da assessora tal, mas ela, doravante, não faz mais parte do governo. Deveria ser demitida nos minutos seguintes, demorou. O identitarismo também é parte do problema. Certo? É parte do problema. O identitarismo liberal, que nega a luta de classes, que trabalha para interesses estrangeiros, que está conectado ao estrangeiro. Então o Brasil tem muitos inimigos, tanto externos quanto internos. A gente não pode simplesmente negar isso. Por isso que eu continuei a gravação mesmo, estando molhado. Foi só eu chegar aqui, enxugar meu celular, graças a Deus não aconteceu nada com ele. E eu tô terminando de gravar, porque né, não vou. Aí depois aqui eu tomo banho, seco. Vocês viram a quantidade de relâmpagos, ainda estão caindo, não dá para fazer live. Então mais um motivo de eu precisar deixar aqui o meu recado, ainda que, oh meu Deus, o mundo não vai morrer sem o líder. É claro que eu sei que o mundo não está nem aí. Mas aquele trabalho de beija-flor, né? Para combater o incêndio, o trovão. Eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a cada um que me assistiu até aqui, agradeço de verdade. Alguns grupos que se sentiram ofendidos, eu quis realmente ofendê-los. Porque, como disse o camarada Mao Zedong, entre nós e nossos inimigos tem que haver uma distância clara. Eles têm que reconhecer que nós não somos amigos deles. Certo? Enquanto religião, inclusive a minha própria Papa, Santo Papa Francisco, proíbe que a gente opere contra eles, porque são nossos irmãos em Cristo. Mas os irmãos em Cristo, os criptojudeus, os que seguem Mamon, Deus, dinheiro, não pertencem à minha religião, não são meus irmãos em Cristo. Até os muçulmanos são meus irmãos em Cristo, até os ateus são meus irmãos em Cristo, os umbandistas, os kardecistas, são meus irmãos em Cristo. Os que seguem o cristianismo, os ateus que seguem outras religiões, são meus irmãos em Cristo. Mas os que divulgam a palavra anticristã, do Deus dinheiro, esses não são meus amigos em Cristo, não são meus irmãos. Então eu sinto, não estou desobedecendo o Papa, então eu sinto que essas pessoas não é que elas não são cristãos, o problema não é ser cristão. A pessoa pode ser ateu, eu tenho que respeitar igualmente. Pode ser muçulmano, pode ser budista, pode ser kardecista, pode ser o que for. Mas anticristão eu não tenho como respeitar. E esse grupo de evangélicos que eu estou falando são anticristãos, eles não seguem a religião cristã. Eles cultuam Deus dinheiro. A teologia da prosperidade é a negação, a antítese do evangelho. Certo? Então, se eles se sentiram ofendidos, paciência, né? Fazer o quê? Né? E quanto aos militares que cooperaram, coadunaram, compactuaram com o Bolsonaro, eu também sinto muito. O que eu vou fazer? Né? É claro que existe
Militar honesto e militar competente. Eles foram escondidos, alguns foram meio que perseguidos. Então eles existem. Não digo que em grande número, né? Mas é claro que eles devem existir. Eu lamento por isso. Mas os demais, foda-se, cara. Foda-se. A vida é assim. A gente tem que fazer as nossas próprias escolhas. Eu pago muito pelas minhas escolhas. Eu pago demais pelas minhas escolhas. Mas é o que tem que ser. Certo? É o que tem que ser. Os japoneses falam que o prego se destaca demais, marreta nele. É claro que eu queria falar sobre os lugares que eu já fui, fazer coisas engraçadas e até fazer live NPC dá dinheiro, né? Mas não é isso que eu sinto que eu devo fazer. Não foi para isso que minha mãe me pariu, ou que meu finado pai me criou. A gente faz o que tem que fazer, e muita gente faz o que tem que fazer, às vezes de maneira silenciosa, às vezes fazendo o que pode, às vezes perdendo amizade, perdendo oportunidade, perdendo emprego. Muita gente faz o que tem que ser feito, muita gente luta, às vezes em silêncio, mas está lutando. Porque nós não estamos no momento de paz, gente. Não se enganem, não estamos no momento de paz. Nós estamos em guerra, já falei sobre isso. E essa guerra também afeta o Brasil, ela também é interna. Certo? Eu não tô, vocês sabem que eu sou inimigo do catastrofismo. Mas nós estamos em guerra. E não tem como saber se nós estamos do lado vencedor. Porque uma coisa que tem que ficar clara, uma hora eu quero até falar melhor sobre isso, agora eu estou molhado, sentado numa cama, então eu não estou na melhor condição para comentar sobre isso, mas quando os Estados Unidos se lascar, o que vai ser feito no Brasil? Muita coisa, para o mal ou para o ainda pior, acontece no Brasil porque os Estados Unidos bancam. Quando os Estados Unidos não bancarem mais, porque não poderem, quando o poder constituído não for mais os Estados Unidos, for a China, e num campo militar a Rússia, o que vai ser? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com toda a América do Sul? Mais ou menos óbvio, não preciso dizer, né? Qual que é a tendência. E nós temos que permanecer atentos. Nós estamos no meio de um pesadelo e a gente não pode simplesmente chorar. A gente tem que permanecer atento, permanecer vigilante. Correto? E é isso, gente. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não tem muitas imagens, não tem muito... Porque, né? Eu tô molhado, o celular não está completamente seco. E eu só tenho ele para trabalhar, então não posso arriscar muito. Vai o vídeo assim mesmo. Eu espero que vocês me desculpem, que vocês me perdoem. Mas amanhã a gente tenta fazer uma coisa melhorzinha e é só vocês comentarem aí que eu faço o que for possível, ok? Agora eu vou desligar e tomar um banho, porque apesar de quente, com a roupa molhada, vocês sabem, né? Com a roupa molhada a gente congela. Até meu boné tá pingando. Até mais, gente. Muito obrigado.